Chegando para o terceiro episódio do Maio Chinês aqui no Contra-Regra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nossa viagem começa agora. Eu sou o Alessandro de Lorenzo e aqui comigo sempre, Felipe Strasser. Como vai, Felipe? Tudo bom, Alessandro? Um abraço para o João, para o professor. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, para quem nos assiste. Ni Hao no Maio Chinês, nosso terceiro episódio do Maio Chinês. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e que nós tenhamos uma excelente jornada e viagem para a China. Como sempre, né? Nesse mês de maio, fixamos residência na China, né? Não podemos por conta da pandemia, mas virtualmente a gente faz essa viagem. E João Campos Lima, como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Felipe? Um olá especial, professora, um olá para os nossos ouvintes. Vamos desbravar mais um pouquinho da China, esse país tão especial que está sendo o protagonista dessa nossa série também especial. Pois é, no episódio passado, se você não viu, confere, já está no nosso YouTube, em todos os nossos agregadores de podcasts, Spotify, nosso Deezer, Google Podcast, você encontra no Twitter, o João fez um fio sobre todos os principais destaques, dá muito mais vontade de ouvir, hein? Completinha análise que a gente fez sobre os desafios internos da China, e hoje nós falamos sobre os desafios externos, as questões externas que envolvem a China. E são tantas, são várias. Para isso, recebemos a doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e integrante do Lab China da UFRJ, Alana Camossa. Professora, muito obrigado por sua presença aqui no Contra-Regra, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Eu sempre fico muito satisfeita em poder falar sobre o leste asiático, poder falar sobre China, porque apesar da gente ter os olhares atualmente voltados para a Ásia, ainda se debate muito pouco sobre a Ásia em comparação a alguns outros tabuleiros internacionais, né? Então, agradeço imensamente pelo convite e espero poder contribuir, né, nesse programa de hoje com um pouco de conhecimento, talvez, sobre o que a China tem vivenciado no âmbito externo, as suas relações internacionais. Com certeza, eu acho que esse aqui é um dos programas mais importantes, porque é justamente aqui que vem muito do preconceito, e preconceito mesmo de não conhecimento sobre as questões chinesas, quando a gente fala de como a China está envolvida nesse tabuleiro geopolítico e nas questões fora da própria China. Eu quero começar, professora, justamente com um dos pontos que é considerado um dos pontos quentes da geopolítica mundial. Muita gente nem sabe onde fica isso, o que é isso, o Mar do Sul da China, os conflitos do Mar do Sul da China. Eu quero começar exatamente perguntando que disputa é essa e como a China age dentro dela, por que é tão importante hoje? Bom, eu acho essa uma ótima pergunta, porque atualmente a gente não consegue falar de China sem falar um pouquinho que seja, né, sobre o que está acontecendo no Mar do Sul da China, que é um dos grandes pontos de tensão no leste asiático. Atualmente, a gente tem a China atuando na região por meio de exercícios militares, patrulhas e construção de fortificação militares em algumas ilhas artificiais. Mas o que é o Mar do Sul da China e por que ele é importante para a gente entender um pouco do contexto externo próximo, né, no entorno regional próximo da China? A disputa no Mar do Sul da China, ela envolve diversos países, e não fica restrita somente ao Mar do Sul da China e aos países do Mar do Sul da China. A gente tem diversos outros atores extra-regionais que passaram nos últimos anos a como é que eu posso dizer? Eles passaram nos últimos anos a atuar na região por meio de patrulhas também, por alguns exercícios conjuntos militares e assim por diante. E por que é tão importante, né, essa região, até para esses atores extra-regionais? O Mar do Sul da China, ele é um mar semi-fechado. Convido a todos a abrirem um mapa, né, escreverem Mar do Sul da China no Google, que aí aparece. O Mar do Sul da China, ele vai ser então um mapa, ele vai ser um mar semi-fechado, e o acesso dele se dá pelo sudoeste, pelo Estreito de Malaca, que é um importante ponto de estrangulamento. Quando a gente olha para o Estreito de Malaca, ele é uma importante rota comercial, mais de 70% do comércio marítimo
da região do leste asiático vai passar por ali, então o Estreito de Malaca é, sem sombra de dúvidas, um ponto fundamental e um ponto importante para entender por que a disputa no Mar do Sul da China também, né? E além disso, a outra entrada pelo Mar do Sul da China vem pelo Nordeste, mais pelo Nordeste asiático, né? Ali pelo Estreito de Taiwan. Que também é uma região com disputas. Muita gente fala só das tensões envolvendo o Mar do Sul da China, mas a gente não pode deixar de esquecer que existem diversas tensões no Nordeste Asiático, existem disputas territoriais no Nordeste Asiático, entre o Japão e a Rússia, entre o Japão e a Coreia, e entre o Japão e a China também, né? A gente tem a disputa pelas ilhas Senkaku e Diaoyu, que a gente até pode falar depois sobre isso, se vocês quiserem, mas é para o Mar do Leste da China, que mal ou bem se conecta com o Mar do Sul da China em alguns sentidos, mas enfim. Então, no geral, esses são alguns pontos das características do Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China também é uma região com uma importância econômica de um ponto de vista de recursos naturais, de um ponto de vista de recursos estratégicos e energéticos, e também de recursos vivos, né? A pesca é fundamental para grande parte das populações que vivem no Sudeste Asiático. Então, o Mar do Sul da China ele tem uma relevância, e Alana, você está falando da relevância do Mar do Sul da China, mas o que é essa disputa, né? E por que é importante a gente entender um pouco dessa disputa. Olha, a disputa do Mar do Sul da China é muito complicada porque tem muitas reivindicações. Mas se a gente puder simplificar, né, ela é uma disputa que é concentrada em grandes grupos de ilhas e alguns recifes. Os grandes grupos de ilhas que vocês vão escutar falar quando se trata do Mar do Sul da China são as Ilhas Spratly e as Ilhas Paracel. As Ilhas Spratly, que são mais ao sul, e as Ilhas Paracel, que são mais ao norte. Além disso, a gente vai ter também como territórios disputados o Recife de Scarborough e as Ilhas Natuna. E esses territórios, eles são disputados por vários países na região do Sudeste Asiático, ali banhados pelo Mar do Sul da China. Eles são disputados pelo Vietnã, eles são disputados pelas Filipinas, Brunei, Malásia, Indonésia em menor escala. E, sobretudo, pela China. A China é quem, de fato, tem o maior número de reivindicações por esses territórios como um todo. A China ela vai reivindicar 90%, né? Quase o Mar do Sul, quase em sua totalidade. 90% do Mar do Sul da China, o que fica conhecido como o Nine Dash Line. Então, no que diz respeito às reivindicações chinesas, elas vão incluir, então, as Ilhas Paracel, as Ilhas Spratly e também o Recife de Scarborough e as Ilhas Natuna. E, no caso, todas essas tensões, elas envolvem questões que têm dimensões históricas e algumas dimensões contemporâneas também, por conta dessa relevância desses recursos dessa região. E essas questões históricas estão muito relacionadas com o direito pela soberania desse território, e ele envolve também a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, no geral, esse é o quadro que a gente tem do Mar do Sul da China, uma região que é disputada por diversos países. A China pleiteia o Mar do Sul da China quase em sua totalidade. E é importante também entender que o Mar do Sul da China ele é um território disputado, né? As reivindicações por alguns desses territórios não são novas, elas vêm desde o final do século XX. E em 2009, 2012, por ali, é que a gente vai ter um reavivamento dessa disputa por alguns territórios nessa região. A gente vai ter, em 2009, o caso do Pentágono, relatando que navios chineses eles estavam assediando um navio de vigilância dos Estados Unidos. E, além disso, a gente vai ter, desde 2009, uma série de escalonamentos e tensões envolvendo China, Vietnã, Filipinas e etc. E assim por diante. Ou seja, a gente tem vários episódios de escalonamento e tensões nessa região. E
para entender um pouco, né, a China ela considera o Mar do Sul da China um ponto fundamental da sua estratégia, tanto para uma estratégia política, quanto para uma estratégia comercial, como para uma estratégia militar e até de coesão nacional. Mesmo que não tenha tanto um debate de nacionalismo, quando a gente fala do Mar do Sul da China, é muito mais quando a gente fala a China e a sua disputa no Mar do Leste da China, o Mar do Sul da China ele tem uma importância para o partido e no caso, a gente consegue observar desde 2009, 2012, uma política externa da China mais assertiva para essa região. E essa assertividade vem muito naquele debate que talvez alguém já tenha trazido para vocês aqui, então talvez seja um repeteco, sobre a ideia de manter um perfil baixo, né, que era uma ideia anterior ao Jintao, o final do Jintao e do Xi Jinping, e para agora, que é fazer efetivamente alguma coisa. Então a China ela vai efetivamente se projetando não só para o tabuleiro do Mar do Sul da China, mas no cenário internacional como um todo, e vai se mostrando assertiva, assertiva não necessariamente de um ponto de vista agressivo, mas presente nos mais diversos tabuleiros e nessas disputas territoriais que envolvem o leste asiático. Eu estou falando bastante, se vocês quiserem que eu paro, mas assim, um outro ponto que eu acho legal trazer é os Estados Unidos, esses atores extra-regionais que acabam atuando no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos, eles vêm se reposicionando de forma mais efetiva na região diante da dinamicidade econômica do leste asiático e também pelo interesse de salvaguardar os próprios interesses no Mar do Sul da China, de manter uma zona de livre de comércio, de manter uma zona de livre de navegação. E atualmente, desde também de 2012, quando a gente tem esses episódios de escalonamentos, é possível a gente perceber uma presença maciça da China através e eles conseguem perceber isso por conta de fotografias e vídeos de satélites comerciais que vão fazer vídeos sobre as ilhas na região e como a China ela vem, por exemplo, aterrando parte de ilhas, rochas e corais nas ilhas Spratly. E muitos entendem que essas ilhas artificiais que a China que a China vai criando, né, elas podem ser utilizadas para propósitos militares. Então, para além dos Estados Unidos como um ator extra-regional que vem atuando na região com operações de livre navegação, intensificando laços com Filipinas, intensificando laços militares com o Vietnã, a gente também tem outros atores que também passam a atuar nessa região, como o caso do Japão, como o caso da Austrália e como o caso da Índia. No caso do Japão, o mais significativo para pensar é que grande parte dos seus recursos estratégicos, né, do petróleo que o Japão ele importa, mais de 80%, se eu não estou enganado, 70%, 80%, passa pelo Mar do Sul da China. Então, é uma região relevante também para o Japão. E tudo isso tem, então, fortalecido relações de outros países, né? Tentando conter um expansionismo ou conter alguma ameaça que a China possa representar no Mar do Sul da China. E a gente até vai ter, quando a gente fala do Japão, Estados Unidos e Austrália, o diálogo de segurança quadrilateral, que vai ser um grupo ressuscitado em 2017, que vai debater diversos assuntos sobre segurança internacional e até algumas questões econômicas, e não propriamente se coloca como oficialmente contra a China. Mas, de todo modo, a gente consegue observar uma articulação, né, uma tentativa de balanceamento a essa presença da China cada vez mais preponderante no Mar do Sul da China. Então, eu acho que eu falei muito, mas isso aqui é porque o Mar do Sul da China é um tema muito rico, né? Os debates que envolvem o Mar do Sul da China, também uma possibilidade, será que é possível uma resolução de conflitos na região? Território muito grande também, né, professora? Pois é. E quando a gente olha para a região, né, a gente até tem algumas alternativas de compartilhamento de recursos, de exploração conjunta de recursos,
que vão sendo consolidados entre alguns países dessa região, mas, além disso, a gente também já teve a arbitragem internacional que não foi levada adiante, né, o caso ilustre da China com as Filipinas no Tribunal Internacional de Haia, que vai tomar uma decisão a favor das Filipinas na disputa sobre o Mar do Sul da China. A Corte de Arbitragem ela vai concluir que a China ela não vai ter uma base legal para reclamar os direitos históricos sobre a maior parte do Mar do Sul da China, e a China ela vai simplesmente falar, olha, a arbitragem é uma farsa. A gente vai até ter em 2016, se eu não me engano foi no Correio Brasiliense que foi publicado um artigo de um embaixador chinês que era justamente sobre por que a China ela diz não à arbitragem no Mar do Sul da China, nesse caso que as Filipinas vai levar adiante. Ela vai argumentar que a China se opõe a essa arbitragem, que a China ela não aceita a participação dessa arbitragem, não reconhece o resultado dela. E no caso, é até legal, já que eu falei um pouco do embaixador e dessas notícias, né, que saem sobre o Mar do Sul da China, eu convido até para quem está ouvindo e se interessa sobre essa temática, para que vocês comecem a procurar e vão encontrar, sem sombra de dúvidas, os diversos relatos ou artigos que são escritos por embaixadores, diplomatas chineses, colocando em pauta vários temas que hoje são importantes para a gente pensar a integridade territorial da China, os interesses da China e assim por diante. Tanto que, quando a gente olha já para o Mar do Sul da China, a China ela vai ter até uma campanha em que ela vai ter uma guerra de propagandas em veículos midiáticos internacionais sobre a quem pertenceria, no caso do Mar do Leste da China, as Ilhas Senkaku ou Diaoyu. Então, e o Japão também vai participar dessa guerra de propagandas, e tudo isso envolve um debate muito em voga atualmente, que talvez vocês também já escutaram falar sobre, que é a questão da diplomacia do lobo lutador, que ficou muito em voga no contexto da pandemia, em que a China ela foi questionada, ela vai ser estereotipada, a gente vai ver diversas manifestações anti-China. E esses embaixadores, o ministro de Relações Exteriores da China, ele vai afirmar à imprensa a necessidade da China se posicionar internacionalmente, não ficar calada diante das acusações do Ocidente. Então, a China vai brigar pelo seu lugar de fala, por mostrar os seus interesses, porque muitas vezes, aí vai um pouco do que vocês na abertura falaram, né? A gente cria alguns estereótipos sobre a China, a gente tem alguns preconceitos com relação à China, e muito do que a gente absorve de conteúdo sobre a China vem de uma literatura que enxerga a China como uma grande ameaça, ou já coloca a China como um grande problema para essa ordem internacional, coloca essa ordem em muitas aspas, né? Porque quase uma desordem em muitos sentidos. E então, só para finalizar, né, essa diplomacia do lobo lutador, ela é uma resposta a esses países do Ocidente. Eu não estou aqui fazendo uma defesa da China às suas reivindicações no Mar do Sul da China. Eu só estou comentando como a China ela vai se comportando e elevando muitas vezes algumas disputas territoriais para outros tabuleiros, né, por meio desses comunicados nas mídias internacionais e tudo mais, para tentar levar adiante os seus interesses, para tentar levar adiante a sua história, a sua versão da história e assim por diante. Então, eu acho que eu falei muito, não sei se tá boa, se ok a minha resposta, mas não, enfim. Tá ótimo, até é muito importante isso que a professora acabou de falar. Não é uma defesa, e o maio chinês, na verdade, também não é uma defesa da China, obviamente. A gente não está dizendo a China está correta e o resto do mundo está errado, e a gente nem está dizendo o contrário, que a China mente e o que o resto do mundo está certo. A gente está dizendo, a gente conhece o que nós conhecemos, a nossa abordagem da China está posta, é o que sai todo dia. Bom, o maio chinês ele mostra, bom, e o que a China acha disso? Tirem as suas conclusões. Essas são as argumentações chinesas sobre um dos problemas que, enfim, no maio chinês a gente já falou sobre várias questões. O João tem uma pergunta, fala, João.
Exatamente, Alessandro. Até para complementar o que tu disse, a nossa abordagem é justamente mostrando o quanto a gente não conhece muitas coisas da China, né? Então é para expandir esse nosso conhecimento, né? Para fazer defesa de A nem B. E acredito que quem vai acompanhar a série vai conseguir evidenciar isso com muita clareza, que muitas questões sobre a China nós não temos o devido conhecimento e por isso nós temos essa série especial. Mas agora, professora, eu gostaria de fazer uma pergunta até que ela vai mais fala um pouco mais sobre um outro ator muito importante também no cenário global, que é os Estados Unidos. E com a recente eleição do novo presidente Joe Biden, ele admitiu que o país está numa disputa contra a China para ganhar o século XXI, mesmo não tendo aquele tom que tinha o então presidente Trump. Ele também tem uma declaração dessas, e sabemos como é os Estados Unidos nesse xadrez global. Então, a pergunta é que, desde a mudança do comando na Casa Branca, houve alguma modificação no cenário dessa disputa? Quais foram as principais modificações observadas? Tá. Bom, eu acho sempre uma excelente pergunta quando a gente já começa a falar dos Estados Unidos e as suas relações com a China, né? Os Estados Unidos, eles têm um projeto de levar adiante a sua supremacia sei lá, desde o século XIX, levar adiante principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Desde o governo Trump, na verdade, até em governos anteriores, a gente já conseguia observar isso, a gente já tinha um debate sobre transição de poder na arena internacional. É um debate que a gente tem muito nas relações internacionais, sobre quem vai ser a nova grande potência, a nova superpotência, enfim. E os Estados Unidos, eles passaram a atuar unilateralmente em diversos tabuleiros antes do governo Trump e vão trazer tensões, restrições orçamentárias e que vão trazer restrições orçamentárias para os Estados Unidos, que vão ser um problema também para a política externa dos Estados Unidos. Quando a gente olha para esse debate sobre será que a gente vai ver um posicionamento diferente dos Estados Unidos em relação à China, com a ascensão do Biden, o que a gente pode tirar com isso. É importante a gente ter em mente essa ideia dos Estados Unidos buscando uma supremacia, sua legitimidade, a sua inserção internacional, a manutenção do seu status, porque isso vai se mostrar no governo Biden. No governo Trump, a gente tem uma crise de legitimidade dos Estados Unidos que já vinha de governos anteriores, mas vai alcançar um auge no governo Trump. O Trump, ele vai ter várias atitudes contrárias ao multilateralismo, às instituições internacionais. A gente vai ter um certo isolacionismo dos Estados Unidos, e tudo isso vai acabar afetando a posição dos Estados Unidos na ordem, novamente minhas aspas, na ordem internacional. E nessa ordem que os Estados Unidos vai auxiliar a criar desde o final da Segunda Guerra Mundial e mais especificamente da década de 90, o Trump ele vai se mostrar contra o multilateralismo, vai enfatizar esses discursos anti-China, um caráter ameaçador da China na arena internacional, de você salvaguardar os interesses dos Estados Unidos e tudo mais. As falas do Biden vêm tentando, né, se separar um pouco do governo Trump. Mas com relação à China, a gente ainda vai continuar, do meu ponto de vista, vendo algumas tensões entre os países. O Biden, ele de fato, ele está tentando se afastar do Trump, elevando a imagem dos Estados Unidos internacionalmente, voltando a participar das arenas multilaterais, voltando a projetar os Estados Unidos como um ator responsável na arena internacional, mas eu imagino que o governo, eu entendo, né, que o governo Biden ele vai continuar com essas tensões com relação à China. E eu digo isso porque o Biden ele tem se mostrado crítico à China quando a gente fala das questões de repressão em Hong Kong, críticas aos abusos dos direitos humanos em Xinjiang, e também
crítico às relações da China com Taiwan, né? O que a China vem exercendo pressão sobre Taiwan. E, sem sombra de dúvidas, o que eu imagino que a gente vai ter agora é uns Estados Unidos que vai buscar retomar o multilateralismo, buscar retomar uma posição de liderança, e isso vai entrar em choque com uma China que também está procurando uma posição de liderança, uma China que vem se promovendo internacionalmente, como eu falei, nos mais diversos tabuleiros. A gente olha até a participação da China no âmbito das próprias organizações internacionais, quando a gente fala da Organização Mundial da Saúde, todo o debate que a gente vai ter envolvendo o Trump sobre a questão da pandemia e tudo mais, né? E, no caso, o Biden, ele já fez também algumas falas, e sobretudo uma fala no Congresso americano, falando sobre a necessidade de você manter uma presença militar no Indo-Pacífico, com o objetivo de prevenir um conflito. Ou seja, eu não estou tão otimista de uma relação paz e amor com unicórnios e arco-íris nas relações da China com os Estados Unidos. Para mim, a tendência é uma continuidade de competição, talvez com uma linguagem um pouco diferenciada, mas ainda uma continuidade de competição entre eles. E não imagino um conflito, uma guerra total, nem nada do tipo, tá, gente? É mais uma questão de uma competição continuada. E essas tensões, elas continuando mesmo. E a gente até pode citar também um documento que foi lançado há pouco tempo, que foi a Orientação Estratégica de Segurança Nacional Provisória dos Estados Unidos, em que ele argumenta no documento que apresenta as principais premissas da política da administração dos Estados Unidos, já do governo Biden, antes da publicação da próxima Estratégia Nacional dos Estados Unidos. Ele argumenta como a China ela vem se tornando assertiva, né, internacionalmente, sendo um único competidor potencialmente capaz de combinar poder econômico, diplomático, militar, tecnológico, para montar um desafio à ordem, o sistema internacional estável, né, que os Estados Unidos colocam como estável e aberto nesse mesmo documento. Então, do meu ponto de vista, quando a gente olha para essa questão envolvendo os Estados Unidos, o Biden, será que a gente consegue observar uma mudança com relação à China? Eu entendo que a gente vai encontrar uma continuidade de competição, porque eles deixam muito claro que a China é um país autoritário, que os Estados Unidos eles têm que retomar a sua liderança internacionalmente, e com isso você vai ter um embate, né, uma tensão, uma disputa com a China, na medida em que os Estados Unidos eles vêm tentando restaurar a sua imagem e, consequentemente, eles vão disputar espaços, como eles já vêm disputando espaços prioritários. Então, assim, eu não tenho uma visão muito otimista de uma mudança muito positiva na relação dos Estados Unidos e China. Eu acho que a gente tem uma tendência à continuidade de competição entre eles. E, professora, a gente, né, está falando, talvez seja a questão de relações internacionais mais importante do momento, que é Estados Unidos e China. E durante a Guerra Fria a gente viu, né, uma divisão muito clara entre Estados Unidos e União Soviética, tanto que a ONU foi dividida, né, entre aliados e não aliados, né? E então hoje é possível definir alguma fronteira próxima, parecida entre China e Estados Unidos, com regiões aliadas à Casa Branca, outras a Pequim, e o quanto a União Europeia está no meio desse jogo aí? Porque a União Europeia está com Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, e agora vem a China também. Tá. Eu, particularmente, eu não vejo a gente vivendo ainda em um cenário de Guerra Fria, né? Existem algumas questões semelhantes, uma tendência à bipolaridade, como a gente chama nas relações internacionais, que é um termo relacionado à distribuição de poder, capacidades militares e econômicas, e, no caso, a bipolaridade China e Estados Unidos, quando a gente pensa no contexto atual e tal. Mas a gente não tem os mesmos tensionamentos de uma guerra total, nuclear. A gente vai ter alguns conflitos, a gente tem atualmente, né, alguns conflitos comerciais e guerras e escalonamentos em regiões pontuais, o Mar do Sul da China, a gente olha para o Oriente Médio e tudo mais.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema internacional, né, cada vez mais interdependente, cada vez mais conectado. E apesar da gente conseguir observar alguns países ou alguns blocos, talvez, mais próximos da China ou mais próximos dos Estados Unidos, eu entendo que é um pouco cinzento. Essa zona é um pouco cinzenta, na medida em que a gente tem um cenário muito plural. E diante do fato de que a gente tem essa interdependência econômica entre os países, quando a gente fala de Estados Unidos e China, a gente está falando das maiores economias, né, do mundo. E o que torna difícil um alinhamento completo com os Estados Unidos ou um alinhamento completo com a China. Não que isso não ocorra, né? Se eu fosse fazer uma separação de países e blocos, eu diria que, olhando para os Estados Unidos, a gente teria uma União Europeia que nunca vai deixar, né? No fundo, ela nunca deixou de enxergar os Estados Unidos como um aliado prioritário, na medida em que existem tensões da União Europeia com a Rússia no tabuleiro da Eurásia, e também devido, né, à aliança que vem desde a Guerra Fria com a OTAN. No caso, saindo um pouco da União Europeia, eu vou falar um pouquinho mais depois da União Europeia no que diz respeito às relações com a China, mas só para fechar essa questão de pensar os tabuleiros e quem está próximo de quem, no caso do leste asiático, a gente não pode botar a região toda para um lado ou para o outro, né? É um pouco semelhante também ao contexto da Guerra Fria nesse sentido. No caso, a gente poderia pensar um Japão e uma Coreia do Sul, mesmo que a Coreia do Sul num meio termo, né? Um Japão e uma Coreia do Sul mais próximas dos Estados Unidos. O Japão como um grande exemplo devido à rivalidade sino-japonesa que existe até hoje no campo econômico, político, territorial, o embate dos nacionalismos envolvendo esses dois países. E o que leva até um possível receio de escalonamento militar no Nordeste Asiático e tal. E então a gente consegue observar um Japão, uma Coreia do Sul, talvez mais próxima dos Estados Unidos. O Japão mais próximo dos Estados Unidos de um ponto de vista militar. Mas cabe ressaltar que eles é aquela coisa. Agora esqueci o ditado, tô parecendo o Chapolin do Chapolin que esquece vai falar o ditado errado, então eu vou tentar readaptar, que é aquela ideia de você deixar um pouco os negócios à parte, né? O Japão e a China, eles deixam as questões políticas à parte quando eles estão fazendo negócios. No caso, quando a gente olha para o Sudeste Asiático, eu diria que o Vietnã ele se mostra mais próximo dos Estados Unidos em questões militares, e as Filipinas também um pouco, mas olhando para o Sudeste Asiático como um todo, ela é uma região que vem sendo puxado pela gravitação do poder econômico da China, e muitos países nessa região, né, eles vão evitar tomar lados tão claros, na medida em que eles têm receios de sofrer alguma represália de um país ou de outro país, e também pelo fato deles conseguirem, em muitos sentidos, barganhar essa aproximação com a China ou com os Estados Unidos. Isso fica muito claro quando se analisa as Filipinas durante o governo do Duterte. Em alguns momentos ela vai fazer uma barganha com a China, em outros momentos vai fazer uma barganha com os Estados Unidos, considerando as Filipinas que são um país que tem tensionamento territorial com a China, né, quando a gente olha para o Mar do Sul da China. Taiwan é uma nação aliada aos Estados Unidos, sobretudo no contexto atual, e a Coreia do Norte é um país mais aliado com a China. Expandindo para a Ásia, né, expandindo para a Ásia inteira, né, saindo um pouco só do leste asiático, a China ela vai se mostrar cada vez mais presente em projetos de infraestrutura, né, com a nova Rota da Seda, que é o grande boom. Acredito que vocês vão tratar sobre isso, né, em alguma das temáticas, porque eu acho que é um dos grandes booms de hoje, falar sobre a nova Rota da Seda, sobre o projeto da China. E essa região na Ásia ela vem sofrendo grande influência desses projetos chineses e obtendo várias vantagens econômicas. Então a gente consegue observar uma aproximação com a China. Olhando para a Índia, que a gente até pode falar mais depois sobre isso, porque é bem interessante, né, a relação China e Índia, por exemplo.
eu vejo a Índia mais próxima dos Estados Unidos em articulação com outros países, que é o caso do Fórum Quadrilateral, que eu falei, né, quando eu falei do Mar do Sul da China, do Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos. Olhando para o continente africano, né, a gente está fazendo uma viagem, né, olhando para o continente africano, ele é um tanto dividido, mesmo que alguns países eles tenham passado a receber cada vez mais investimentos chineses para a promoção do desenvolvimento. O continente africano ele recebe muita ajuda para o desenvolvimento, diversos países desenvolvidos também. No caso da América Latina, a gente também tem um continente que é relativamente dividido. Apesar do no governo Bolsonaro, a gente ter tido uma aproximação muito grande com os Estados Unidos quando no governo Trump. Eu acho que isso pode não ser a resposta que vocês imaginavam para esse tabuleiro, né, para o cenário atual, mas é um tabuleiro muito complexo diante dessas questões de interdependência econômica e existem pontos, né, e várias nuances que a gente precisa analisar. Podem ter uma aproximação militar com acordos militares, como é o caso da Coreia do Sul com os Estados Unidos, das Filipinas com os Estados Unidos, da União Europeia com os Estados Unidos, mas ainda se conservam relações econômicas próximas e, assim, muito grandes com a China. E no caso, né, puxando essa questão da União Europeia, que você comentou, no caso da União Europeia, a gente tem tensões envolvendo a União Europeia e a China desde 2019. A gente já tem algumas tensões entre a China e a União Europeia. Mas a China é o principal parceiro da União Europeia atualmente. Ao mesmo tempo que eu coloco a União Europeia próxima dos Estados Unidos de um ponto de vista de aliança, e sobretudo agora no governo Biden, isso se mostra muito claro, porque quando a gente olha para o atual contexto, os Estados Unidos do Biden, ele tem tentado reatar alguns dos laços que foram perdidos, né, durante o governo Trump. E o governo Trump, em muitos sentidos, ele acabou deixando de lado a OTAN e a União Europeia. E atualmente os Estados Unidos vêm se aproximando com o Biden, que tem se mostrado em favor da continuidade da aliança, de uma aproximação com a União Europeia. E, além disso, apesar de no ano passado a gente ter tido o Acordo Global de Investimento entre União Europeia e China avançando, né? Quando a gente olha para o contexto atual, cada vez mais a Europa, a União Europeia, ela tem tentado não separar a política da economia. Então, a União Europeia ela vai se juntar com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Reino Unido e vai impor recentemente, né, algumas sanções à China em relação a maus tratos de uigures muçulmanos em Xinjiang, e vai tecer diversas críticas de direitos humanos, a um autoritarismo chinês e as tensões relacionadas a Hong Kong. Inclusive, né, a China ela vai retalhar essa atitude da União Europeia com relação a essas críticas, né, vai ter sanções retaliatórias contra diplomatas e membros do Parlamento Europeu, o que vai colocar em xeque, né, a possibilidade desse acordo de investimento China e União Europeia, que avançou, né, que vem desde 2013, mas já avançou no final do ano passado. E só finalizando, né, nesse ponto, eu acho importante trazer que, apesar dessas nuances, né, o mundo ocidental, digamos assim, os países desenvolvidos, eles têm muitos receios e preconceitos e estereótipos com relação à China. Então, a China e a possibilidade da China como uma superpotência capaz de ditar regras e normas nesse cenário internacional que foi construído ou vem sendo construído em aliança entre esses grupos, né, entre os Estados Unidos e a União Europeia, quando a gente olha para a história mundial mais recente. Então, eles têm receios com relação à China. E não por acaso esse interesse, né? Volta um pouco naquela temática da China trazer a sua história, a sua versão,
o seu ponto de vista, criticando que eles criticam direitos humanos na China, mas eles também não olham para a questão de direitos humanos dentro do próprio país ou do próprio bloco de integração, quando a gente olha para a União Europeia e todos os debates envolvendo refugiados, etc. Então, enfim, eu não sei se era muito a resposta que vocês esperavam, mas é mais ou menos dessa forma que eu consigo enxergar o tabuleiro atual em termos de alianças e aproximações e distanciamentos. Bom, a professora Alana Camossa falou sobre Nova Rota da Seda. Para você que está assistindo em ordem, é o próximo. Esse é o nosso episódio 3, o episódio 4 vai ser especial para falar sobre a Nova Rota da Seda, essa grande iniciativa chinesa, e tentar entender um pouco melhor sobre isso. Professora, sobre essa coisa de amigos, negócios à parte, ou no caso, inimigos, negócios à parte, como é que fica a Índia nesse cenário? Porque a Índia, ela, nesse momento, é o principal adversário regional, pelo menos, da China, até pensando no que é a Índia na sua vocação tecnológica e o que é a China nessa tentativa de 5G, de avanço, enfim. Bom, no caso da Índia, de um ponto de vista tecnológico militar, eu penso que a gente pode pensar a Índia como um importante competidor no cenário regional, sim. Mas eu entendo que, para além da Índia, no cenário regional da Ásia, né, a gente também é importante, mesmo que a gente possa deixar num segundo planinho, é importante a gente também trazer a figura do Japão como um competidor, um adversário com relação à China, uma potência rival à China, mesmo que a gente veja um Japão com uma estagnação econômica desde a década de 90, com diversos problemas e tudo mais, porque muita gente às vezes esquece, né, pelo Japão ter uma constituição pacifista de 1947, esquece que o Japão é uma potência militar também. O Japão, ele detém forças militares, é um dos países que mais gasta com poder militar, e além disso ele é acompanhado da presença dos Estados Unidos no seu território. Então, do meu ponto de vista, ele também é um importante ator e rival, digamos assim. Mas voltando, né, olhando para a Índia, sem sombra de dúvida, ela vem se mostrando como um país em desenvolvimento, como uma potência em ascensão, no cenário geopolítico, econômico e militar, galgando cada vez mais espaços na arena internacional por conta da sua vocação, né, dos seus interesses do ponto de vista tecnológico, da produção industrial e assim por diante, vindo inclusive na vanguarda de setores de biotecnologia, de nanotecnologia. E, além disso, a Índia, ela vem promovendo como é que eu posso dizer? Ela vem desenvolvendo tecnologias também militares e vem investindo no seu setor militar e no seu complexo industrial militar. Eu até dei uma pesquisada, eu trouxe até uns dados, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, em 2019, a China ela vai gastar 261 bilhões de dólares com gastos militares e a Índia vai gastar 71 bilhões. Quando a gente olha, é uma disparidade muito grande, né? A China, em gastos militares, a China gasta quase o triplo da Índia, mas ela gasta metade dos Estados Unidos. Se a gente vai botar numa escadinha. Só que, quando a gente olha, a Índia já é o terceiro país que mais gasta com poder militar. A Índia é um país que detém recursos naturais, que tem um vasto território, uma grande população, e todos esses fatores eles acabam, de fato, trazendo uma imagem da Índia como um rival, né, com esse projeto de potência, a Índia como uma potência nuclear também. E falando das relações entre os países, é notório que existem tensões entre a Índia e a China, sobretudo por conta de disputas fronteiriças que existem entre os países e, além disso, por conta de com quem a China anda, né? No caso das relações da China com o Paquistão. Tanto que, voltando um pouco só para a questão da disputa territorial, pessoa que adora falar de uma disputa territorial, né? Mas, enfim, quando a gente olha para a disputa territorial, no último ano, a gente assistiu a disputa, na verdade, um tensionamento, né, envolvendo a Índia e a China
sobre as delimitações territoriais de uma disputa que já vem do século passado. Atualmente, a China e a Índia elas vão ter disputas concentradas em Aksai Chin, que é na região de Caxemira, e também talvez o nome eu pronuncie errado, mas é em Arunachal Pradesh, que é localizado no noroeste da Índia. E Inclusive, no caso... professora, desculpa Oi. até interromper, só para chamar os nossos ouvintes, foi assunto do Contra-Regra, a gente entrevistou o ex-embaixador Fausto Godoy, e ele deu uma verdadeira aula, foi a nossa primeira entrevista em vídeo sobre as relações na Caxemira, e falou de Índia, Paquistão, um pouco mais sobre a que China. ótimo. Fica o convite. Que ótimo. Então, a gente já pode escapar disso nesse debate. Mas só comentando, né, quando a gente fala das relações da Índia com o Paquistão, da China com o Paquistão, a China ela vai se aproximar cada vez mais do Paquistão, sobretudo nesse contexto atual da nova Rota da Seda, com o corredor econômico da China no Paquistão. E o que a gente consegue perceber, então, é que existem cada vez mais desavenças entre a China e a Índia. E, inclusive, envolvendo o Mar do Sul da China, que foi o primeiro tópico da conversa de hoje. Quando eu falo daquele fórum quadrilateral, a Índia, mal ou bem, ela está envolvida nisso, com exercícios militares junto com o Japão, com os Estados Unidos, na região do Mar do Sul da China. Né? E a Índia, inclusive, ela vai se recusar de participar de diversas das iniciativas que a China ela vem promovendo. Então, a Índia ela vai se recusar a participar do RCEP, né, do acordo... Deixa eu só... É o acordo de... Meu Deus, eu sempre falo a sigla e eu acabo... Essa é a parceria econômica Isso, é a regional parceria abrangente? econômica... exatamente, a parceria econômica regional abrangente. Isso, eu sempre falo RCEP, aí eu acabo esquecendo como é que é em português. Mas, enfim... então, a Índia ela vai se recusar a participar, a Índia vai se recusar a participar da nova Rota da Seda, e o que a gente consegue observar, então, são esses tensionamentos cada vez maiores entre esses dois países, né? E, no caso, ao passo que existem esses tensionamentos entre a Índia e a China, os Estados Unidos ele vem fortalecendo as suas relações com a Índia de um ponto de vista militar. Então, desde a política externa do pivô para a Ásia, do Obama, a gente já consegue observar esse aumento das relações da Índia com os Estados Unidos de um ponto de vista militar. Os Estados Unidos eles vão reconhecer a Índia como um parceiro estratégico em defesa. A gente vai ter um acordo entre eles de comunicação, de compatibilidade, de segurança. E, além disso, a gente vai ter uma Índia comprando muitos armamentos dos Estados Unidos. E, além disso, a gente tem uma Índia com receios de que a China ela possa, por meio da rota marítima, que, enfim, que vocês vão debater no próximo episódio, que ela possa apresentar uma contenção às capacidades de atuação da Índia na região do Indo-Pacífico. Então, é aquela coisa, né? A Índia pode ser vista de fato como um rival da China, e essas tensões elas estão se deteriorando, né, ao longo do tempo, sobretudo diante das tensões territoriais, das relações China e Paquistão e assim por diante. Professora, e para falar também sobre um tema muito importante nessa geopolítica atual, que seria o 5G. Eu gostaria de saber com a senhora qual é a importância da vanguarda tecnológica na geopolítica atual e como as disputas pelo 5G elas estão inseridas dentro dessa tentativa chinesa de aumentar a sua influência mundialmente. Certo. Eu acho importante, primeiro, mencionar que, para além do 5G, a China ela vem buscando aumentar a sua influência no mundo nas mais diversas áreas, né? Então, ela vem também buscando, como eu falei, projetar uma imagem positiva sobre si mesma internacionalmente. Por isso que a gente tem esse embate muito forte pela liderança, digamos assim, entre os Estados Unidos e a China. A China ela vem estabelecendo acordos comerciais, criando instituições, seus projetos, etc. E, no caso, quando a gente olha
para essa projeção da China nos mais diversos tabuleiros e nas mais diversas agendas, a gente consegue observar que a China ela vem se projetando em diversas áreas de um ponto de vista de produção de tecnologia, de alavancar as suas empresas, internacionalizar as suas empresas e despontar não mais como aquela China que muita gente às vezes pode ter esse estereótipo de uma China de produtora de produtos de má qualidade, ou copiados e são de má qualidade. Hoje a gente tem uma China cada vez ganhando mais espaço com seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento como um promotor de grandes marcas, né? Que vem se desenvolvendo também no campo de tecnologias de informação e comunicação, que vai dizer respeito ao 5G. Agora, respondendo à questão da vanguarda tecnológica, quando a gente pensa nela, ela de fato ela é um fator essencial para a geopolítica, na medida em que as inovações e os projetos hoje que envolvem os debates sobre fluxos de informação, redes de tecnologia e controles desses fluxos são essencialmente em um cenário internacional cada vez mais interdependente, cada vez mais mundializado. E nos últimos anos, vocês podem reparar, né, que muito se fala sobre segurança das redes, muito se fala sobre a questão cibernética, a segurança contra espionagem e assim por diante. Por quê, né? Porque quando a gente olha para tecnologias de comunicação e informação, elas estão muito próximas de um debate de segurança militar, até porque diversas inovações no passado, que a gente usou, né, e que acho que já é um senso comum, hoje a gente já sabe muito sobre isso, elas foram criadas inicialmente no campo militar. Então, muitas tecnologias de informação e comunicação, elas foram desenvolvidas como resultado de demandas militares no passado. Então, se a gente hoje tem internet, a gente tem que pensar na ARPANET, em 69. Se hoje a gente tem o GPS, né, a gente tem que pensar no Navistar, em 1974. Inclusive o GPS, que hoje eu confesso que eu não sei o que a gente faria sem GPS, né? Atualmente. Eu acho que hoje a gente não consegue mais andar de carro sem ter um GPS, né? A gente não consegue ir na esquina sem o GPS, mas enfim. E no caso, atualmente, o que a gente tem é o contrário. É mais comum o contrário, né? Ou seja, a gente tem a maioria das tecnologias sendo desenvolvidas num campo civil e indo posteriormente para o campo militar. E por que eu estou falando isso, né? Dando essa contextualizada? Porque é importante a gente entender que essa vanguarda tecnológica, sobretudo em setores de informação e comunicação, é fundamental numa perspectiva geopolítica de levar os seus interesses estratégicos e assim por diante. Por quê? Porque a segurança e essa temática de inovação tecnológica são temas muito correlatos em um cenário internacional que eu estou batendo bastante na tecla, mas em um cenário internacional cada vez mais interconectado, né, pelos fluxos de comunicação. No caso, o 5G, eu não sou uma especialista em questões tecnológicas, mas ele traz uma melhoria significativa, né? Tem a possibilidade de trazer uma melhoria significativa para a conexão móvel. E hoje se fala muito sobre internet das coisas e tudo mais. É um tema muito relacionado, então, tanto de uma perspectiva de segurança como de uma perspectiva econômica. E falando um pouco da questão do 5G num contexto da geopolítica mundial, das tensões envolvendo os Estados Unidos, como vocês devem saber, né? Os Estados Unidos eles vão criticar o 5G chinês, eles vão criticar a Huawei, eles vão constantemente tecer várias críticas, inclusive vão bloquear a Huawei no mercado dos Estados Unidos, baseando isso em alegações de que a nova tecnologia do 5G, na medida em que ela poderia armazenar uma quantidade significativa de dados de usuários e pode servir como uma base de espionagem, né? É um problema que essa tecnologia seja levada por uma empresa chinesa e eles vão trazer isso diante de uma lei de 2017, da Lei de Segurança Nacional na China, que poderia permitir que mesmo empresas privadas chinesas tenham que ceder acesso ao governo chinês a alguns dados coletados. Então, eles vão tecer essas críticas de espionagem, né? Muito devido a essa inovação tecnológica, essa conectividade.
E em um mundo em que cada vez mais a geladeira fala, que o carro, ele daqui a pouco anda sozinho, o semáforo, ele pode ser controlado à distância, enfim. E com isso, ele vai trazendo uma ideia de vulnerabilidades de um país quando a gente pensa numa tecnologia desse tamanho, né? Como se proteger de ataques em uma tecnologia como essa. No caso, né, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Itália, a França, o Japão e alguns outros países, a Austrália também, se não estou enganada, eles vão bloquear parcialmente ou totalmente, né, a adesão dessa quinta geração de tecnologia por meio fornecidas pelas empresas chinesas, como a Huawei e a ZTE. E no caso, grande parte da questão de segurança, ela vai envolver esses riscos de possíveis ataques cibernéticos e também a questão de espionagem, o que eu acho uma grande hipocrisia, né? Porque quando a gente olha, quando os Estados Unidos fazem espionagem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, é pelo bem da humanidade. Mas você criticar um outro país com uma acusação de espionagem não pode, né? Isso quando a gente não olha que a espionagem é um caráter muito comum das relações internacionais quando a gente pensa em desenvolvimento econômico até e tudo mais. E nem por isso, né, um exemplo muito claro, há pouco tempo, né, pessoa que está perdida no tempo por causa da pandemia, porque não é tão pouco tempo assim. Mas a gente teve o caso de espionagem dos Estados Unidos ao governo brasileiro e as críticas que a Dilma vai fazer com relação a essa espionagem. E só para complementar, né, então a gente tem a importância da vanguarda tecnológica de um ponto de vista de segurança, mas também tem uma importância de um ponto de vista econômico, né? Porque essa tecnologia ela tem o potencial, né, de trazer ganhos econômicos para o país detentor desse programa. Tanto que quando a gente olha para a Huawei e para a China, a China ela vem investindo nessas tecnologias e vem combinando esforços para levar adiante a internacionalização das suas empresas em tabuleiros, combinando os seus projetos, né? A gente tem a Rota da Seda digital, por exemplo, e como a China ela vai passar a oferecer, né, um conjunto de tecnologias para os países da nova Rota da Seda, com a Huawei levando redes de comunicação para alguns países. Quando a gente olha para o continente africano, atualmente, a Huawei ela vai fornecer com certeza, mais de 50% das redes 4G para o continente. Isso traz muitos ganhos econômicos e ganhos de imagem também para a China, que vem acompanhados, né? Você sai de uma China somente produtora de produtos de má qualidade, e agora você começa a ver uma China disputando em outros tabuleiros, né? E isso vai trazer preocupações para os Estados Unidos, tendo em vista que se a Huawei ela passar a constituir redes de 5G de um país, esse país ele vai provavelmente continuar escolhendo a Huawei para atualizar o sistema quando as novas tecnologias estiverem disponíveis. Então, isso pode afastar as empresas dos Estados Unidos desses determinados territórios. Só que isso tem sido um problema, porque os Estados Unidos eles não têm uma contrapartida para oferecer nesse momento, né? E não por acaso, vários parceiros dos Estados Unidos, que a gente pode taxar como parceiros estratégicos dos Estados Unidos, quando a gente olha para o Oriente Médio, a Arábia Saudita, por exemplo, eles já vêm aceitando a Huawei. A gente também tem até alguns países da OTAN que estão aceitando a entrada da Huawei e o 5G chinês, né? Tudo isso para dizer que a vanguarda tecnológica, a renovação da estrutura global, né, de telecomunicações, ela acaba podendo promover uma reorganização de poder e de riqueza e de influência entre as principais potências e os seus grandes capitais. E isso é algo que já está em curso quando a gente pensa na ascensão da China internacionalmente. Tá certo. Esse foi nossa entrevista, um grande bate-papo sobre vários assuntos. Esse programa talvez tenha ficado mais longo, mas eram tantos assuntos, né? Tantas questões externas que a China está envolvida e a gente poderia ficar aqui falando mais uma hora tranquilamente. Agradeço muito a doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, integrante do Lab China da UFRJ, professora Alana Camossa, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Contra a Regra e até um próximo contato.
É para eu falar? Não, pode. Porque eu Se falei, quiser eu ia encerrar. agradecer, mas eu falei, eu não sei se se eu agradeço agora ou tem que parar a gravação para eu agradecer, mas eu queria agradecer imensamente ao convite. E já falo que se um dia vocês forem falar de Japão, podem me convidar, tá, gente? Eu adoro falar Aí, ó, sobre fica essa anotado, temática. então. Obrigado, professora. Gente, eu espero que vocês tenham Felipe. gostado. Não sei se eu falei muito ou se... Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não, foi ótimo, foi muito bom mesmo. Acho que foi uma conversa muito legal. Felipe, passo a palavra para ti. Muito obrigado também pela sua presença e até semana que vem, né? Tem mais. Obrigado, Alessandro. Um agradecimento especial para a professora pela aula. A gente sempre comenta aqui que são aulas que proporcionam para nós e para os nossos ouvintes, principalmente. Obrigado pela essa disponibilidade e valeu também para o João por estar aí junto com a gente. E um abraço a todos que nos acompanham. Espero que vocês tenham gostado, como nós adoramos esse programa e estamos adorando todos os que a gente faz, e o Maio Chinês também, então não percam o Maio Chinês, e que todo mundo esteja bem de saúde, que é o mais importante nesse momento. Abração. Abraço, João. Abraço, Alessandro, abraço, Felipe, e um abraço especial, professora. Muito obrigado por essa aula que ela nos concedeu, como os colegas falaram. Realmente é uma série muito especial e esse foi mais um episódio especial. Foi muito interessante todos os tópicos abordados. Espero que os nossos ouvintes possam gostar. E mando um abraço especial a eles e, assim como o Felipe, desejo saúde a todos. E não esqueçam que na semana que vem, 4º episódio do Maio Chinês do Contra-Regra, a nova Rota da Seda, e essa promete muito. Um abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.